Senhor Jesus, estamos mais uma vez entrando nesse lugar com o nosso intuito, com o objetivo de adorar ao Senhor, de nos achegarmos mais próximos de Ti, de fortificarmos uma vez mais nosso espírito, nossa alma, a fim de batalharmos essa grande e acirrada peleja e sairmos dela mais do que vencedores. Peço a Ti que o Espírito Santo do Senhor ocupe os espaços aqui dentro, Senhor. Preencha os vazios, se porventura houver algum coração vazio, o Senhor é o Deus que pode preencher com o Teu Espírito Santo, preencher com a Tua palavra, Pai. Envia ela no poder e na virtude, como disse o apóstolo São Paulo. Envia ela a Tua palavra na demonstração do teu poder, ó Pai. Poder que cura, poder que transforma a atmosfera, transforma corações, transforma hábitos, transforma a natureza. Teu Espírito pode fazer isso, Pai. Nós cremos na bondade, na misericórdia do Senhor. Estamos louvando a Ti, porque sabemos que o Senhor não tem virado as costas, nos abandonado, Pai. Teus olhos estão continuamente sobre a Tua igreja. E mais uma vez o Senhor há de falar conosco, há de cuidar de cada um, há de suprir a necessidade de cada um, Pai. Eu oro, peço o Teu favor, a Tua bondade, Senhor. Peço que o Teu sangue possa cobrir a todos, justificar a todos, santificar a todos, lavar a alma, a vida de cada um, Pai, para que entremos diante da Tua presença, Senhor, e então venhamos sair daqui com o nosso cálice transbordando, com os nossos corações como o dos discípulos no caminho de Emaús, ardendo por ouvir a Tua voz. Oramos, suplicamos o Teu favor e pedimos a Tua companhia mais uma vez na vida do Seu povo, da Sua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 3, carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos começar no verso 12. Hebreus capítulo 3, verso 12. Diz assim: Assim jurei na minha ira, verso 12, Hebreus capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém. Senhor Jesus, oramos mais uma vez e pedimos ao Senhor, fala conosco. A Tua palavra, ela tem poder para esmiuçar, para tirar do caminho qualquer obstáculo, Senhor. Portanto, mais uma vez eu quero te pedir, fala conosco e remova qualquer empecilho, qualquer obstáculo que viesse impedir das bênçãos do Senhor serem completas, serem plenas sobre a vida da Tua igreja. Portanto, te peço, remove os obstáculos, as barreiras, Pai. Tira tudo isso do caminho e que a palavra possa encontrar o acesso, o caminho dos corações. Em nome de Jesus Cristo, oramos e pedimos ao Senhor, suplicamos com humildade em nosso espírito esse favor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode se assentar, irmãos.
E hoje, tomando aqui o ponto inicial na mensagem Espíritos Sedutores, onde o profeta diz no parágrafo 92 assim: espíritos sedutores indo adiante, demônios disfarçados. Olhe, estamos no último dia, estamos no fim do tempo. O mundo está quase a ponto de atingir seu ponto culminante, como um furúnculo inflamado em algum lugar que vai explodir um dia destes, e o carnegão saltará para fora dele. Tornou-se imundo. Não há pomada que possa curá-lo. Rejeitaram o soro, rejeitaram o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aí, e se você não tomar penicilina ou algo para eliminá-lo, ou alguma outra coisa, ele simplesmente continuará crescendo até rebentar. É isso o que o mundo tem feito. Começou não há muito tempo atrás em decadência, saíram com enorme ideia, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isto, aquilo mais. Nós nos dispersamos em 900 e tantas diferentes denominações, cada um com um ponto de vista diferente. Dizem, nós cremos nisto, ponto final, nós cremos nisso. Não podem deixar o Espírito Santo entrar, não podem ter preferência de passagem. Deus tinha um grupo de pessoas que podia gritar, logo todos tiveram que gritar. Tinha alguns que podiam falar em línguas, logo todos tiveram que falar em línguas. Ficaram todos desse modo até que se tornou absolutamente contaminado com espíritos, essa é a frase, espíritos sedutores. Ele disse assim: pessoas sedutoras para fazerem essas emoções, quando absolutamente não há nada, não há Deus nessas coisas. Então saem e vivem de qualquer tipo de vida que desejam viver. Aí ele disse assim: observem, espíritos sedutores estão indo adiante, demônios disfarçados estão entrando entre as pessoas. Esse é o parágrafo 92, como acabei de ler, mensagem Espíritos Sedutores. Por que é que eu estou lendo esse parágrafo? Porque Paulo disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Quer dizer que muitos estariam, no tempo que nós estamos vivendo, se apartando de Deus. E o profeta diz: eu quero falar sobre espíritos sedutores, o que seria na realidade intitulado demonologia. Ouve-se tanto de demônios atualmente, porém ouve-se tão pouco sobre como livrar-se deles. Todos nós estamos bem cientes de que existe demônios. Porém, a seguir vem como se livrar dessa coisa. Como se livrar dos espíritos sedutores que o profeta diz que se infiltra entre o povo em geral, lares, igrejas, enfim, entre o povo cristão especialmente, porque o mundo jaz no diabo.
O profeta está dizendo como se livrar desses espíritos sutis, sorrateiros, que se infiltram entre o povo. Ele diz: estamos cientes que há demônios, porém, a seguir vem como se livrar-se dessa coisa. E agora, tendo pela graça de Deus muita oportunidade, olha o que o profeta está dizendo. Tendo pela graça de Deus muita oportunidade, o profeta disse: Deus me deu muitas oportunidades para lidar com espíritos. O início da vida do irmão Branham foi um mar de rosas. E não só o início da vida, mas especialmente o início da vida ministerial do profeta não foi um mar de rosas. Ele disse assim: ó, Deus tem me dado a oportunidade de lidar com essas coisas chamadas demônios e de encontrar com eles na plataforma e também na caminhada diária. E ora, eu gostaria de olhar na Escritura e descobrir exatamente como lidar e vencer essas coisas. Então, o irmão Branham, desde a sua adolescência, desde a sua juventude, e principalmente quando ele se entendeu por um pregador, um ministro do Evangelho, e muito mais quando ele acordou para o chamado, a comissão, como anjo veio a mim, e a sua comissão. Quando ele despertou para isso, as batalhas espirituais se intensificaram na vida dele, e ele foi obrigado, porque não tem coisa para ensinar tão bem como a vida prática. Vai além da teoria. Não adianta escrever muitos livros sobre oração e não ter a vida prática. Muitos livros, ou escrever muitos ensinamentos, muitos livros sobre batalhas e guerras espirituais, mas não saber como vencer. O profeta diz: do que adiantaria a nós sabermos o que é que nós temos que vencer, mas nós não sabermos qual é a arma a usar e como vencer? Não adianta você saber que tem que vencer o mundo, tem que vencer o pecado, mas não sabe que arma usar, não sabe como vencer. Então o profeta disse: boa parte da minha vida, ele falou, Deus me deu a oportunidade de lidar com estas coisas chamadas demônios. Porém, a seguir vem como livrar-se desta coisa. Como livrar-se dessa coisa sorrateira, dessa coisa sedutora, que é o que nós estamos intencionados a meditar nessa noite. Cuidado com a sedução do pecado, porque ela existe e ela está aí bem diante de nós. E Paulo disse na carta a Timóteo, se alguém desejar abrir, Timóteo, capítulo 2, apenas 3 ou 4 versículos, era esse que eu ia ler no início, mas dá para ler aqui a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número, 2 Timóteo 2, verso 22, o apóstolo São Paulo, ele vem e diz assim: foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aí ele diz: rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. 2 Timóteo 2, agora 23. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, olha aí,
Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se de quê? Dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. O que isso quer dizer? O diabo tem laços, ele tem cordas, ele tem amarras, ele tem prisões, ataduras espirituais. E o apóstolo São Paulo vem e disse que pelo ensinamento e pela pregação nós devemos procurar trazer muitos ao arrependimento, porque somente vindo ao arrependimento, que passa pelo reconhecer que caiu, que errou, que tropeçou, é que essa pessoa consegue se desprender. Paulo disse, desprendendo-se dos laços do diabo. Quer dizer, quem caiu em algum laço do diabo e está amarrado, está preso, isso significa o quê? Significa que esta pessoa foi seduzida pelo diabo, está presa por estes laços. E não tem como não ficar preso, não tem como essa pessoa não ser seduzida nesse mundo que o profeta diz que está como um carmegão, um furúnculo para explodir, se ela não for fortificada na graça de Cristo. Se ele não despertar para ter um zelo, um cuidado muito grande da sua vida espiritual num dia como esse dia que o profeta disse, o mundo se decaiu a uma total imundícia, e ele disse, e está como um furúnculo. E ele disse que é preciso uma penicilina ou algo desse tipo para poder curar essa chaga, esta inflamação. Só que o profeta diz, porém, o mundo tem rejeitado o soro de Deus, a expressão que ele usou. Tem rejeitado o soro. E o que é o soro de Deus, que o profeta está dizendo? É a palavra de Deus. E aí vem Paulo aos Hebreus e nos estimula a nós eleitos. Você crê na tua eleição? Eu sempre pergunto isso, porque Paulo diz, fazei firme a vossa eleição. Nós somos eleitos. E é bom você sempre enfatizar para você, eu sou um eleito de Deus, um filho de Deus, eleito para a santificação, eleito para vencer. E o apóstolo Paulo vem aos Hebreus 3 e nos estimula. Ele disse, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar-se de Deus. Quer dizer, não deixa nenhuma situação te seduzir e te laçar. E Paulo vem e disse no verso 13, como é interessante isso, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, para não deixar o coração ficar mal e infiel e se apartar de Deus, para não cair nos laços do diabo, como 2 Timóteo 2, verso 22 em diante diz. Paulo disse assim, todos os dias nós devemos sermos exortados. Agora, o que seria ser exortado todos os dias? Ser exortado todos os dias é ser encorajado todos os dias, é ser animado todos os dias, é ser estimulado, é ser entusiasmado todos os dias. Paulo disse, antes exortai-vos uns aos outros. Quando ele disse, exortai-vos uns aos outros, ele está dizendo, animem uns aos outros, a se alimentar, a adubar, a cuidar da sua vida espiritualmente, especialmente no meio jovem hoje, porque estamos vivendo um tempo onde não podemos mesmo ignorar os ardis de Satanás. Como disse Paulo, o diabo tem muitas artimanhas muito preparadas, muito bem polidas, muitas armas muito bem afiadas, especialmente voltado na direção dos jovens. Hoje todo
o inferno voltou contra especialmente os jovens. E o apóstolo São Paulo vem e diz: estimulem uns aos outros todos os dias. Por que todos os dias? Porque os dias são maus. Por que todos os dias? Porque o diabo é todos os dias. Porque ele trabalha todos os dias. Porque ele sai, o caçador sai a caçar todos os dias. Esse pescador, porque assim como Jesus disse, vos farei pescadores de homens, de almas, o diabo também é um pescador, que ele sai a pescar todos os dias. Se ele não pegar hoje, pode ter certeza que amanhã ele volta para pescar de novo. Por isso que Paulo disse: exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Por que, Paulo, exortar uns aos outros todos os dias? O pai, o filho, os filhos, os pais, o pastor, a igreja, os irmãos uns aos outros. Ou seja, Paulo diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para não irem gradativamente sendo seduzidos pelo diabo, porque esta é a hora, este é o momento. O profeta pregou essa série Demonologia, e ele disse, em um dos volumes ele disse, Demonologia em espíritos sedutores. E ali ele fala de sedução ministerial, sedução da igreja, sedução em termos doutrinários, sedução, e enfim, de todas as maneiras que você puder imaginar. Quando você liga o seu celular, quando você liga a sua televisão ou qualquer coisa, haverá uma avalanche, haverá uma enxurrada de publicidades e comerciais para te seduzir. O que é seduzir? Atrair, convencer, laçar, amarrar, te convencer. É a era que nós estamos vivendo. E Paulo diz: exorte uns aos outros, animem uns aos outros, motivem uns aos outros a orarem, a se consagrarem, a se dedicarem mais a Deus, porque sem esse remédio espiritual, que é o cuidado que cada um de nós devemos ter com a vida de oração, com a vida espiritual, não vai ter como vencer. Nós vamos ver não só o mundo, mas vamos ver, como disse o profeta, a lua representa a igreja. E ele disse que no eclipse lunar, a lua, que estava em sua 7ª fase, não apareceu, representando a era, a igreja em Laodiceia. Ele disse: a lua escureceu por completa, mostrando que a igreja iria se escurecer completamente também. Mas eu disse assim: somos o que? Eleitos. E o apóstolo São Paulo veio e estimulou os eleitos a exortarem uns aos outros para quê? Para que mesmo se a luz da lua da igreja em Laodiceia apague, esse eleito esteja precavido e cuidando da sua vida espiritual, para que ele não venha se escurecer, tal como o mundo está completamente em trevas espirituais. Trevas e cegueiras por todos os lados, a ponto de Cristo ir para o lado de fora da sua igreja e ficar: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Cristo do lado de fora, porque a igreja estava completamente escura. Não tem lar que brilhe com Cristo fora dele. Não tem igreja que brilhe com Cristo fora dela. Não tem jovem, não tem casamento, não tem família que brilhará com Cristo do lado de fora deles. Por isso vem Paulo e disse: exortem uns aos outros. Ele diz: durante o tempo que se chama hoje, porque hoje é o dia, esta é a hora. É a hora das trevas, mas também é a hora da luz brilhar. Irmão, a luz se destaca no meio das trevas, e os eleitos de Deus, de uma maneira ou de outra, Deus os guardará, Deus os alimentará, para abastecerem o seu castiçal de azeite, e a sua luz não apagar nesse tempo de trevas. Mas a coisa está feia.
O mundo segue escurecendo. E Paulo vem e disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. E aí você pode dizer assim contigo mesmo: Senhor, guarda o meu coração, Senhor. Porque o coração é a cadeira, é o trono de Deus, é a torre de controle. Guarda o meu coração, Senhor. Porque o coração é a casinha, é a morada da alma, Senhor. Guarda essa morada da minha alma, para que ela não fique má e infiel. Porque se ela se corromper, Paulo diz: exorte uns aos outros, estimule, anime uns aos outros. Para quê, Paulo? Para que o coração não fique mau e infiel. É fácil em um mundo mau se tornar mau. É fácil em um mundo corruptível nós nos tornarmos também corruptíveis ou nos corrompermos. É fácil em um mundo endurecido você também ir se endurecendo. Por isso Paulo diz: exortem uns aos outros, busque coisas para vos motivar a continuar com o coração benignos, a continuarem com o coração fiel a Deus, porque tudo à tua volta, nesse mundo que você e eu, que nós vivemos, cooperam para os corações serem maus e infiéis. Mas Cristo coopera para que o nosso coração possa ir sendo lapidado e transformado dia após dia, de fidelidade em fidelidade, de fé em fé e de glória em glória. Somente tendo Deus. Como você permanecerá com o coração benigno e fiel? Somente tendo Deus, e Ele está aqui agora, à tua e à minha disposição. Senhor, não me deixa nessa terra sem Deus. Eu preciso da tua constante e contínua presença. Como teus filhos permanecerão, como os casamentos permanecerão, como a igreja permanecerá de pé. Aí eu digo assim, somente tendo Deus, e louvado seja o Senhor, que Ele disse: não te deixarei, nunca te abandonarei. Mas você tem que cuidar disso, porque é fácil se corromper. O mundo está corrompido. Você e eu temos que nos despertar e cuidarmos disso. Para quê? Para não irmos sendo seduzidos. Não ignoremos os ardis, Paulo disse, de Satanás, ou as artimanhas, estratégias de Satanás, que fica o tempo inteiro querendo seduzir o cristão. E a maneira que ele vai sendo seduzido, irmão, o pecado vai ganhando espaço. E à medida que o pecado vai ganhando espaço, o que acontece? A infidelidade vai aumentando. E Paulo disse: vede, irmãos, sede cuidadosos, irmãos, sede vigilante, irmãos. Para quê? Para que nenhum de vós tenha um coração mau e infiel, porque os ardis, as artimanhas, as táticas do diabo estará aí para seduzir os corações. Ele tem as suas maneiras para poder seduzir, para poder sair. A Bíblia diz: ele saiu a enganar as nações. E quando ele seduz, quando ele engana, o que é que acontece? A infidelidade vai aumentando cada dia mais e tomando o lugar da presença de Deus. E Paulo diz: exortai-vos uns aos outros, para que o pecado não vá endurecendo os corações, porque o pecado endurece o coração. O pecado, à medida que a pessoa vai acostumando com o pecado, ele vai endurecendo a consciência. Paulo diz: mentes cauterizadas. E ele diz: exortem uns aos outros. Exortar não é xingar, exortar não é colocar o dedo no nariz, exortar é você animar. Se você pegar a própria
tradução nossa aqui do português, mas no hebraico, mas no grego, tá? Eu não estou pregando para grego e nem para hebreu, estou pregando para brasileiros. Então, na nossa gramática portuguesa, exortar é o quê? É animar, é estimular. Que coisa melhor para estimular e animar do que a pregação da palavra, irmão? Esta mensagem tem tudo que nós precisamos para estar animados. Como eu disse aqui quarta-feira, está triste, ouça a palavra e ore. A palavra é o remédio contra a tristeza de Satanás. Está desanimado, ouça a palavra e ore, porque a palavra é melhor do que qualquer antidepressivo. Ela é o antídoto, ela é o remédio para curar as chagas espirituais. Ele disse: exortai-vos uns aos outros. Eu gostei desta palavra. Todos os dias, porque muitos desanimam, porque não são exortados todos os dias. Paulo diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Vida cristã é todos os dias. Alimentar-se da palavra é todos os dias. Não, irmão, vida cristã, alimentar da palavra e orar, não é uma vez no mês ou uma vez na semana, é todo dia. Senhor, me dá força para te servir todos os dias, de segunda a segunda, de sol a sol. Não importa se é frio, se é calor, se é noite, se é dia, não importa a circunstância. Anima a tua igreja, Senhor. Vou usar a expressão de Abacuque: aviva a tua obra no decorrer dos anos, Senhor. Porque se Deus não aviva, se Deus não anima, se Deus não estimula a igreja, corações vão ficando maus e infiéis. Mas graças a Deus por ter nos enviado a sua bendita e santa palavra, que não deixa os corações serem endurecidos. Às vezes você pode até começar a se tornar indiferente, mas você é o que? Eleito. E o profeta diz: eleito não se perde. O coração começa a ficar indiferente, começa a vida cristã a ficar endurecida, mas quando pensa que não, o Espírito Santo envia a sua palavra, envia o seu Espírito Santo, e é isso que nos dá força, que nos anima. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Senhor, exorta a tua igreja hoje, anima a tua igreja hoje, estimula a tua igreja hoje, dá vinho para a tua igreja hoje. Teu vinho é o teu estímulo, Senhor. Dá vinho à tua igreja para que ela se estimule com a tua palavra. Não toma só um cálice ou só um copo, não, irmão. Toma logo um garrafão inteiro dessa palavra e alegra-te com a palavra de Deus. Estimulai, é isso que ele está dizendo, animai uns aos outros. Se você pegar aqui a tradução da palavra, exortar, irmão, significa estimular o outro aos gritos. Se preciso for, aos gritos. Estimular também ou exortar, também é convencer, é incentivar, é persuadir, é induzir, é dar coragem. Paulo disse: induza alguém a servir a Deus. Dê coragem a alguém a servir a Deus. Eu disse: como que o triste alegrará alguém? Como que o fraco poderá fortificar alguém? A não ser pelo Senhor, como disse Paulo, como fraco, fortalecendo a muitos. Mas aqui, Paulo disse: exortai-vos uns aos outros. Que é exortar uns aos outros? Aqui, estimule, persuada, encoraje alguém. Senhor, usa-me para encorajar alguém, porque enquanto eu estiver sendo usado para animar, para convencer, para encorajar alguém, o Senhor estará usando alguém para me animar, para me encorajar. É assim que Deus trabalha, Ele nos usa em favor uns dos outros. Por isso Paulo disse: estimule uns aos outros.
Meu testemunho tem que animar alguém. Teu testemunho tem que animar, encorajar alguém. Alguém tem que olhar para nós e dizer: o testemunho dessa irmã me dá coragem para continuar. Exortai-vos uns aos outros, ou seja, incentive uns aos outros. A quê? A não se dobrarem, a não darem o braço a torcer para espíritos sedutores, porque há muitos espíritos sedutores, que o profeta disse na mensagem, nessa série Demonologia, onde ele mostra as astúcias e o jeito de Satanás para poder enganar, as técnicas do diabo para poder ludibriar o cristão. Porque ele usará técnicas, mas quando você tem o Espírito Santo, você vai identificar cada sedução de Lúcifer. Cada artimanha dele, você irá detectar pelo Espírito Santo, seja religiosa ou seja perversa. O cristão que tem o Espírito Santo saberá identificar pelo discernimento que a palavra dá. Louvado seja Deus, esta mensagem dá discernimento do Espírito para a igreja. O profeta disse: esse é o dom que a igreja mais precisa, e a palavra dá esse discernimento espiritual. Por isso que o eleito não será enganado. Se possível fora, e enganaria os próprios escolhidos, mas os escolhidos não serão enganados. O diabo não seduzirá a semente real de Deus na terra. Você foi predestinado para não ser seduzido, predestinado para não ser laçado, predestinado para não ser escravo do diabo e do pecado. Você foi predestinado para discernir as obras do diabo na terra, para não ser enganado por elas. Oh, glória ao nosso Deus, irmãos. Ele usará muitas técnicas para poder amarrar o cristão, como Dalila usou muitas técnicas para amarrar e seduzir a Sansão. E se algum eleito for momentaneamente amarrado e seduzido, eu tenho certeza que o laço se arrebentará, porque o laço de Sansão arrebentou. Eu tenho certeza que o laço se arrebentará, porque o salmista diz: o laço do passarinheiro arrebentou. Você não vai ficar preso. Amém. Louvado seja Deus. Dalila usou muitas estratégias para poder amarrar a Sansão. O inimigo é sedutor. Ele não vai vir de uma forma e com um aspecto assustador, aterrorizante. Se ele vier com um aspecto assustador, uma conversa assustadora, aterrorizante, Eva vai correr. Se o aspecto e a conversa for assustadora, o crente vai correr, o jovem vai correr, o homem, a mulher vai correr. Mas ele vem com seus ardis, com as suas técnicas, com as suas artimanhas, para poder atrair, como ele atraiu seduções de Satanás. Como ele veio para Sansão bem disfarçado, não com um aspecto horrível, pelo contrário, veio com um aspecto produzido, trabalhado, sofisticado, porque seduzir é atrair. Cuidado, jovem, seduzir é atrair. Cuidemos da nossa vida espiritual, igreja do Senhor. Seduzir é atrair. O diabo tem muitas ofertas para atrair o crente, para tentar tirá-lo do caminho do Senhor, para tentar desvirtuá-lo do arrebatamento. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós temos vencido. Por que é que você está de pé? Porque Deus
é o nosso guardador, é aquele que segura em nossas mãos. Oportunidade para você se debandar, oportunidade para você se arrebentar, ser atraído pelo diabo, tem aos montões, mas Deus guarda os seus eleitos nesse chiqueiro que é essa terra, nesse carmegão que é esse mundo. O mundo está um carmegão, mas Deus está guardando a sua semente incorruptível nessa terra. O pecado não vai atingir a tua alma está guardada por Deus. Tem que estar guardada e não pode ser atingida, porque a alma que pecar, essa morrerá, será eternamente separada de Deus. Mas nossa alma não será eternamente separada de Deus. Estamos casados com Ele, escondidos nele, guardados pela palavra dele. Glória a Deus. Mas eu trago a minha exortação como cristão: cuidado, porque ele não vem de maneira aterrorizante, pelo contrário, ele vem para induzir, atrair. Seduzir significa exatamente isso, atrair, induzir. O diabo quer induzir muitos a pisarem fora do caminho. Lembra, não é uma conjectura minha, é uma visão de um profeta. E o sonho que teve também a sua mãe. Lembra do que o profeta disse? Eu vi aquelas igrejas ridículas, nuas, sob o som do rock and roll. E depois eu vi a noiva de Cristo andando sobre uma linha. Mas eu percebi que aquela igreja, que ela caminhava em fila sobre uma linha, algumas jovens estavam começando a pisar fora da linha. Irmão, isso é estranho para você? Tem muitas pessoas nessa era, na igreja, pisando fora da linha. Mas o que é que a voz na eternidade de misericórdia gritou? Volta para a fila, não saia da fila, não deixe o pecado te seduzir. O pecado seduziu as igrejas pentecostais, o pecado seduziu as igrejas tradicionais, o pecado seduziu muitos religiosos dentro da igreja da mensagem. E o pecado começou a tirar muitos da fila, mas a voz de Deus ainda está falando: não saia da fila, não saia da fila, volte para a fila. Eu te exorto, eu te animo, eu te encorajo a voltar para a fila, a voltar para a palavra. Volta para a palavra, volta para a sã doutrina, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta para a fila. Volte a se vestir como dama, volte a não cortar o cabelo, volte a pôr para fora seus estojos de maquiagem, volte a falar, a vestir e a agir como homem. Volte para a fila. Pregadores, voltem para a fila da sã doutrina, a fila da vida em santidade. Volta para a fila. Se o profeta viu na visão alguém saindo da fila, é porque ele disse: não foi a igreja americana, não foi a igreja do Havaí, não foi a igreja africana, não foi a igreja brasileira. Ele disse assim, foi a noiva. Ele diz: quando ela vinha sobre o som de somente crer, eu vi algumas donzelas pisando fora da fila. Mas nessa noite o Espírito Santo está te chamando: volta, volta. Amós disse assim no verso 1: vinde, voltemos ao nosso Deus. Amós 6, verso 1: vinde, voltemos aos primórdios dessa palavra. Vinde, voltemos de volta à fé apostólica. Vinde, voltemos à mensagem no espírito e virtude de Elias. Pastor,
Mas é preciso falar assim, pregar assim. Falando assim, pregando assim. O profeta ainda disse que havia alguns saindo da fila. Imagina se não falarmos. Imagina se você não deixar Deus te usar para exortar, para animar, para induzir, para persuadir, para encorajar alguém a viver o Evangelho. Volte para a fila, porque o Espírito diz assim: porque a sedução do pecado está induzindo muitos ao erro. Ao coração má, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece, e a pessoa passa a fazer, falar, desobedecer, transgredir, e o coração está endurecido, não dói mais, não arrepende mais, não se angustia mais. O pecado não tem mais o mesmo peso que outrora tinha, não incomoda mais. Irmão, se eu e você não nos preocupamos mais concernente o pecado em nossa vida, pode ser que Deus já não está se importando mais conosco e que estejamos sendo guiados ao juízo. Porque a preocupação e o incômodo que o pecado causa é o que provoca em nós uma reação para tratar a dor, para buscar o socorro. O diabo tem suas iscas, sua publicidade para poder seduzir. Olha, irmãos, é necessário ter o Espírito Santo hoje mais do que em qualquer outro tempo. Ele vem para poder induzir, para entrar na mente humana. Os publicitários, os profissionais de marketing e coisas do tipo trabalham minuciosamente para saber como entrar na mente. Se eu fizer o meu produto entrar na mente das pessoas, vai vender. Mas o produto tem que entrar na mente. Ele é estrategista. O diabo está tentando colocar o seu produto na mente, porque se o produto entrar na mente, vai vender e muito. O povo rejeitará a salvação e a palavra que é de graça, mas pagará caro para ir para o inferno. Ele fica lutando para enganar, para entrar na mente humana, enganá-lo, o ser humano, e fazer ele pensar que o pecado, irmão, aqui olha aqui a publicidade do diabo, isso é publicidade de Satanás. O pecado é prazeroso, só que ele vem e propagandeia o tempo inteiro. É prazeroso, é bom, vai te produzir satisfação, contentamento. Ele vai te mostrar esta faceta, este lado da propaganda. Pelo outro lado, ele vai esconder, sabe o que de você? A tristeza que o pecado causa. Ele vai esconder do cristão as consequências que o pecado causa. Fumar é bom, vai te deixar mais tranquilo, mas ele vai te esconder as consequências que o cigarro causa. Prostitui, adultera, vai te produzir prazer, mas ele não vai te mostrar as consequências, dores, amarguras que o pecado, pecar contra o próprio corpo, contra o cônjuge e contra Deus, poderá causar. Isso é a sedução do diabo, fazê-la pensar que é prazeroso e que é bom, mas sem que ele e ela perceba a tristeza e a consequência que o pecado causa. Sabe como se chama isso? Seduções de Satanás para encorajar o crente a pecar, como se o pecado não fosse grave. O trabalho do diabo, irmão,
é convencer o homem que o pecado não é tão grave como ele é. Deus diz que ele mata, mas o trabalho do diabo não é nem convencer a pessoa a pecar, é convencê-la a ignorar e não enxergar a gravidade do pecado. Ele disse para Eva, não disse? O que ele disse a Eva? Foi assim que o Senhor teu Deus te disse: comereis de todos os frutos, etc. Sim, foi assim. Porque o dia que dele comer, certamente morrereis. É isso mesmo que ele disse. Olha, eu porém te digo, o diabo entrou no meio da conversa e disse assim: pode comer, porque o dia que você comer, você vai ser Deus. Serão deuses na terra, conhecerão o bem, conhecerão o mal. Olha, não é bem assim como Deus disse. Este é o evangelismo do diabo, é tentar convencer as pessoas que o pecado não é tão grave como Deus disse que é. É tentar convencer as pessoas que o pecado não mata, é tentar convencer as pessoas que elas poderão ser arrebatadas de qualquer jeito, ir aos céus de qualquer jeito, encarar a Deus de qualquer maneira. Essa é a estratégia do diabo. Pode pecar, porque Deus é super, hiper maravilhoso, porque Deus já te perdoou, e o pecado não produz consequência. Essa é a estratégia dele, falar que o pecado não causará dores e tristeza. Sabe como se chama isso? Volto a dizer: seduções do diabo para encorajar o crente a pecar. O vil tentador, ele quer que o crente hoje passe a ter uma visão, irmão, deturpada acerca do pecado. Se ele não conseguir fazer você ter uma visão deturpada acerca da lei, os mandamentos de Deus, ele ficará satisfeito de te fazer ter uma visão deturpada sobre o pecado. E a expressão que nós mais vamos ouvir é: não, Deus te entenderá. Não, Deus é bonzinho. Tá, Ele é misericordioso, mas é justo. Sim, Ele é bom, mas a sua bondade não aniquila a sua severidade quando Ele está tratando com o pecado. Mas o inimigo vem e vende este marketing, vende essa publicidade, onde tem que pensar minuciosa em cada pontinho, em cada sombra, em cada brilho, em cada letrinha, o formato da letra, a espessura da letra, as medidas da publicidade. Ele é muito minucioso, ele é perito, especializado, graduado na técnica de seduzir e enganar. Se ele seduziu e enganou no céu, que dirá na terra? No céu, diante do trono de Deus, ele enganou e seduziu criaturas não nascidas em pecado. Que dirá o ser humano oco e vazio? Senhor, não nos deixe ser ocos e vazios nessa era. Senhor, envia um grande batismo para a nossa mocidade, envia labaredas de fogo para os nossos jovens, enche a tua igreja com a tua presença. O diabo enganou anjos. Que dirá criaturas finitas do tempo, se elas estiverem ocas e vazias de Deus? O vil tentador, ele quer que tenhamos uma visão errada do pecado, quer que você, jovem, pense que é normal. Não é normal. Sabe, determinadas peças de roupas em repartições públicas, e mesmo que essas repartições públicas sejam diante dos olhos dentro da tua própria casa, dos olhos daqueles que
não são cônjuges, carne da carne. Olha, determinados tipos de roupas, não pense que é normal, porque não é normal. Eu sei que talvez alguém diria para mim que isso é radicalismo, mas, irmão, tudo tem uma mensagem subliminar. Irmãos, me desculpe se isso acerta em alguém, mas quão ridículo estão ficando os crentes e quanto estão acostumando com o pecado. Eu não sou melhor do que ninguém, mas preciso ter uma voz, uma visão, uma percepção espiritual, porque o trabalho do diabo é fazer as pessoas pensarem que é normal. Por que para postar uma foto montado num cavalo, eu tenho que pôr a música de um diabo cantando? Com um espírito subliminar de infidelidade, de bebida alcoólica, de traição, modinha. Tudo que é crente que vai postar uma foto tem que pôr uma musiquinha de fundo do inferno, que só traz espíritos sedutores, e a pessoa não percebe por onde estão entrando alguns espíritos. Meu Deus do céu. E as musiquinhas mundanas? Não, irmãos, nós não temos que copiar o mundo. Poste, ponha um hino que leve uma boa mensagem. Semeia a semente, sim, na primavera, regueia com choro e dor. Não é assim? Por quê? Não é feio, é bonito. Não está na moda aquilo, eles chamam de, quando você resgata móveis antigos, carros antigos. Tem uma expressão que eles usam aí que é em alta. Acho que é retrô. Acho que é algo assim, resgatando aquilo que é antigo. Não quer dizer também que as coisas novas não sejam boas, inspiradas, bonitas. Nós também não somos radicalistas. Mas, irmãos, nós somos a noiva, nós somos os eleitos, nós somos a super raça, nós vamos ser arrebatados, nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. Eu tenho a obrigação de ser diferente deste mundo, eu tenho a obrigação de ser sal, eu tenho a obrigação de ser luz. Mas o inimigo quer que você pense que é normal. Estas músicas não são normais, estas roupas não são normais. Determinadas tinturas de cabelo não são normais. Não me diga que é, porque não é. Foge da normalidade, foge do que Deus criou. Tem coisa que não é normal, não lembra o original, não lembra a criação. E olha que eu estou agora citando a mensagem, ainda que não seja textualmente, perguntas e respostas. Não tem coisa que não é normal, gente. Não é normal. Eu fico pensando, irmãos, nós estamos num tempo tão difícil, a saúde às vezes vai ficando ruim, o corpo vai se debilitando. Às vezes você precisa de uma atividade física, você precisa de fazer algo para cuidar da sua saúde, do seu corpo, do seu coração, da sua respiração, da circulação, dos nervos, massa muscular e não sei o quê. Mas aqui, cuide da tua saúde, lembrando que o exercício corporal para pouca coisa aproveita, disse Paulo. Cuide, não deixa de cuidar não, cuide, mas não padronize, não entre nos moldes daquilo que a sociedade impõe como normalidade. Tem coisa que não é normal. Não deixe o inimigo te enganar, fazendo você pensar
que não há peso e consequência no pecado. Há peso e consequência. Sempre haverá peso e consequência. Porque o dia que o diabo nos fizer pensar assim, olha, o pecado começa a ficar atrativo, porque você acha que não há o quê? Peso e consequência. E aí você vai começar a ignorar quão cruel e enganador o pecado é. Não ignore que ele é cruel. Não ignore que ele é enganador. E essa é a tática do nosso tentador. Nos fazer pensar que é atrativo, que não é tão mal assim como o pastor fala. Não é tão mal assim como meu pai fala. Meu pai é careta. Não é tão mal assim como a minha mãe fala. É o que ele fez Eva pensar. Não é tão grave assim, Eva. Olha aí como o pecado é interessante. Não foi o que ele fez ela pensar? Olha aí como ele é lucrativo. Olha aí como ele te deixa a mente aberta. Essa não é a era das mentes abertas? Todo mundo, mente aberta. É isso que o inimigo faz. Chegou diante de Jesus, Mateus 4, e apresentou o pecado como algo formoso, lucrativo, interessante, nada tão mal. Foi assim que ele apresentou os reinos para Jesus, mas Jesus não foi seduzido. E se Jesus está em nós, irmão, a serpente também não nos seduzirá. O mundo também não nos seduzirá. Deus há de nos guardar se Ele está em nós. Louvado seja Deus por nos falar a sua palavra. Jesus resistiu, nós também vamos resistir. Jesus venceu, a sua igreja também vai vencer aqui nessa terra. Pastor, mas como assim? O profeta diz, fala-se tanto em diabo, mas como que eu poderei vencer esse tal diabo que pega o pecado e o faz ter uma aparência de atração, uma aparência de ser prazeroso, e ele vem e esconde a real face do pecado, que é ser cruel, que é ser assassino, que é ser destrutivo. Como que eu faço para vencer isso? Irmão, é só olhar para Sansão. Por que Sansão não venceu Dalila, irmão? Sabe o que irmão Branham disse? Ele foi muito na fronteira. Vai ficar brincando aí? Ele foi muito lá. Por que ele tinha que descer na terra de Dalila? Por que ele tinha que se assentar na roda das amigas e amigos de Dalila? Tem roda que não nos cabe, gente. Não, quem está bebendo é eles, pastor. Eu não bebo, então cai fora de lá. Não, pastor, quem está tirando a roupa, quem está nu lá é eles, eu não. Então sai fora. Quer vencer o inimigo? Não faça como Sansão, não brinque com o pecado, não vá lá nele, senão aquele espírito pode te pegar. Não brinque com o pecado. O profeta diz, a igreja dessa era está brincando com o pecado. Não brinquemos com o pecado. Espíritos entram e dão trabalho para sair. Quer um conselho? Foge. Não foi o que Paulo disse aqui? Foi 2 Timóteo 2, verso 21. Jovem, foge do desejo forte da tua mocidade. Como eu posso vencer a sedução de Satanás? Abra aí. Estou acabando agora, irmão. Estamos terminando. Provérbios, capítulo 5. Quer ver? Provérbios 5. Provérbios, capítulo 5. Tem um versículo aqui que nos serve de exemplo. Provérbios 5. Como é que eu venço o pecado, pastor? Sabe como? Paulo disse, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Sabe o que Paulo disse? Ele disse assim, ó: abstende de toda
aparência do mal. Nossa, mas que receio. Não é receio não, gente. É 1 Tessalonicenses 5:21. Abstende de toda aparência do mal. Vai emitir uma aparência ruim, vai sustentar algum espírito. Abstende disso. Paulo disse: abstende de toda aparência do mal, porque quando você se abstém de toda aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5:23, irmão, fala assim, ó: o Deus de paz vos santifique em tudo, e sede todo o vosso espírito, alma e corpo plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala assim aqui, olha, abstende de toda aparência do mal, sabe o que ele está falando? Não anda na beira do abismo, não. Não, pastor, mas eu sei a distância que eu estou do abismo. Não brinca, não. Quem está andando muito na beiradinha do abismo, qualquer desequilíbriozinho pode cair lá. Se você estiver longe do abismo e desequilibrar, a chance de você não cair lá. Mas tem gente que gosta de andar na beiradinha. Olha como é que eu sou bom. Olha como é que eu sou forte. Olha como é que eu sou equilibrista. Então vai. É bom? Sou bom. Tá, tem um monte de bom aí com a cara quebrada. Tem um monte de bom aí que você sabe que caiu no abismo. Bom demais. Mas andou no abismo um tempão assim, ó. Olha meu dom. Olha meu poder. Olha meu tempo de caminhada. Olha a minha experiência. Olha a minha maturidade. Olha quantos livros eu já li. Olha quantas vezes eu já li a Bíblia. Olha quantos anos eu tenho na Mensageria. Então vai na beiradinha do abismo para você ver se isso te salva, se você desequilibrar. Não, abstende de toda aparência do mal, e o Deus de paz vos santifique em tudo. O Senhor santifica meu corpo, santifica minha alma, santifica meu espírito. Essa é a santidade que nós não podemos produzir, mas Deus pode projetar ela em nós. Se você lutar, se você quiser, se você fizer também por onde, Deus pode derramar isso e superabundar isso em nós. Como assim, pastor? Fazer por onde? Sai da beirada do abismo, sai da roda dos escarnecedores. Ah, Jesus nos dá força. Se você anda muito na beira do abismo, se desequilibrar vai cair. Se anda muito igual o Sansão aqui, ó, bem na beiradinha do pecado. Não, rapazinho, vem, aquela conversinha mais mole. Você vai parar para ouvir? Vai parar para conversar? Bom dia, boa tarde. Deixa eu seguir meu caminho. Não, não precisa. Oi, que oi? Tem oi, né? Tem oi que você tem que furar ele. Provérbios 5. Olha aqui, irmãos, ó. O que é não andar na beira do abismo? É isso aqui, ó. Provérbios 5, versículo de número 7, diz assim aqui, ó: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta-te dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, porque para que não des a outros a tua honra, nem aos teus anos a cruéis. Aqui, irmãos, ó, Salomão falando com o filho dele assim, ó: cai fora do caminho da mulher adúltera. Olha aqui Salomão dando uma dica para vencer a sedução do diabo, ó: afasta-te dela o teu caminho. É afastar, é distanciar, é não trocar mais mensagem, é encerrar o assunto, é não se encontrar mais, é não ouvir a voz, é não olhar as fotos, é romper o relacionamento. Afasta-te dela e dele. E Salomão disse, sabe o que mais? Não passa nem na porta da sua casa, passa em outra rua.
Esse é o conselho para quem é forte. Passa na outra rua. Esse é o conselho para quem quer ser forte. Afasta-te dela. Esse é o conselho para quem não quer cair no abismo. Não anda na beira do abismo. Distancia-te dele. Irmãos, este é o Evangelho de Cristo. Romanos 12, 9, sabe o que a Bíblia diz? Aborrecei ou odiai o mal e amai o bem. O pecado é o quê? Mal. E Paulo disse, odeie ele. Uma pessoa, se odiar a outra, vai sentir até náusea de ver. Quer cortar a volta para não se encontrar, porque tem um ressentimento horrível. Paulo disse, tenha esse ressentimento daí para pior, contra o pecado. Só de pensar, sente náusea. Corta a volta, ajoelha, vai orar, corre para o trono da misericórdia, só de pensar, porque sabe quão letal ele é. Paulo disse isso. Esse é o conselho de Deus para nós não sermos seduzidos, irmãos. Passe longe. Se você ficar com muita modinha aí, você vai se tornar hiper, super vaidoso e vaidosa. E daqui a pouco não vence mais o mundo. A meus músculos. Olha como é que eu sou fortão. Estou caçando fortão. Daqui a pouco vai voltar tudo para o pó e nós estamos voltando para casa, irmãos. Nós vamos passando, nos definhando. O mundo passa, mas lembre disso, fique longe, não deixe o diabo te enganar, fazendo você pensar que o pecado é apetitoso e prazeroso. Tem um versículo no livro de Jó, você está aí, é só você voltar, está no livro vizinho aí mesmo, volta aí, Jó capítulo 20, nos fala aqui sobre o engano do diabo, fazendo a pessoa pensar assim, é tão bom, é bom? É. Então vamos ver se é bom mesmo. Jó capítulo 20, olha aqui, 20, versículo de número 12. Olha o que diz a Bíblia. Jó 20, verso 12. Quem encontrou, diga amém, irmãos. Amém. Jó 20, versículo 12, diz assim a Escritura. Olha aqui, ainda que o mal lhe seja o quê? Doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de áspides será interiormente. O que a Bíblia está dizendo? Que aqui o diabo te fará pensar assim, mas é doce, mas é bom, não posso deixar passar a oportunidade. A Bíblia diz, vai pôr debaixo da língua, vai esconder, vai o guardar, não vai deixar, vai reter no seu paladar. Só que a Bíblia diz assim, a comida ou o gosto vai mudar. O que é bom vai ficar ruim, o que é amor vai virar ódio, o que é prazer vai virar nojo, tédio. Viu? Está doce, guardado, apetitoso. Isso é o que o inimigo faz o ser humano pensar. Mas a Bíblia vem e diz, seu gosto mudará em suas entranhas, e vai virar veneno de serpente. Não deixe-se seduzir. As consequências da sedução são caras, são muito dolorosas. Hebreus 11, 25, você vai ver que a Bíblia diz que é melhor escolher Moisés ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado no Egito. Não foi o que Moisés, a Bíblia diz? Moisés preferiu sofrer, ser desprezado, perseguido com os desprezados do Senhor, do que ter o gozo do pecado no Egito.
É assim que Deus nos guarda de sermos seduzidos, mantendo-nos longe, renunciando, nos crucificando ou crucificando a nossa carne com Cristo, porque se o gozo do pecado entrar, por que você acha que o gozo dos cristãos está acabando? Não estou generalizando, gente, casos e casos. Por quê? Se o gozo do pecado entra, ele sufoca o gozo do Espírito Santo. Se o gozo do Espírito Santo entra, ele sufoca o gozo do prazer, do pecado. É assim, é simples assim. Sabe por que é simples assim? Olha Davi. Por que é que Davi, a gente gosta tanto disso, né? Quando a gente está triste. Davi não perdeu a salvação. Davi perdeu a alegria da salvação. E que virtude você vê nisso? Por que é que ele perdeu a virtude da salvação? A alegria da salvação? Porque ele estava em adultério. Porque ele havia pecado. Porque o prazer do pecado, o gozo do pecado, sufoca mesmo o gozo do Espírito e vida, o gozo do adorador, o gozo da palavra. Então o gozo do Espírito sufoca o gozo do pecado. O prazer ao pecado, que é o que o diabo faz o tempo inteiro para o homem, para o cristão sentir aqui, sufoca o gozo do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso, mantenha-te longe do pecado, porque ele começa assim, com um sentimento, com uma admiração, e depois aquilo vai se arruinando. Olha aqui a escadinha, ó. Primeiro Davi só desejou, não foi assim? Seduções, só admirou, só olhou, só desejou, depois mandou buscar, depois consumou, depois mentiu e matou. Começou tímido, seduções, desejo, consumação, mentira e homicídio. Está vendo? As seduções do diabo visa não te dar um momento de prazer, mas te levar à morte espiritual. Por isso, jovens, por isso, crentes novos, crentes velhos, não deixemos o diabo nos enganar, porque ele sabe enganar o cristão para fazê-lo parecer normal, e essa é a era onde tudo está ficando inofensivo, tudo está ficando normal, mas continua sendo catastrófico o pecado. Ele ainda mata, ele ainda destrói como no princípio, ele ainda separa o homem de Deus como separou Adão e Eva da presença de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, eu oro agora em favor da minha vida, da vida da igreja do Senhor, da vida de cada jovem, cada pessoa que acompanhou esta reunião, e peço ao Senhor Deus, guarda a tua noiva nessa terra, para que ela se afaste cada dia mais do pecado. Eu sei que há coisas que viraram uma necessidade, uma dependência, Pai, mas o Senhor é Deus e pode guardar os nossos jovens na escola, os nossos jovens no trabalho. O Senhor pode guardar a tua igreja nesse mundo tão mau, tão inflamado, tão tenebroso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá visão espiritual para a igreja do Senhor, visão espiritual para os filhos do Senhor, para que eles possam não normalizar nunca, Senhor, o pecado como algo inofensivo. Não deixe os teus filhos normalizarem o pecado, Pai, como se fosse algo apenas superficial. Ele mata, ele separa o homem de Deus, ele impede as orações. Ó Deus, eles são letais como foi para Adão e Eva, custou um preço caríssimo. Por isso, guarda a igreja do Senhor nessa terra, protege com o teu sangue, Pai, como o Senhor guardou ainda debaixo do sangue animal Sadraque,
Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Guarda, Senhor, o teu pequeno rebanho aqui nessa terra. Oro e peço a tua cobertura, peço a tua visitação, Pai. Peço a ti, Deus, um despertamento espiritual para o teu povo. Cada pedido de oração, cada pessoa na conexão, cada um que rogou, Pai, as tuas misericórdias, cada um que ouviu a exortação do Senhor, nos chamando a viver em santidade, a dependermos mais e mais do teu Espírito Santo, Senhor. Repousa teu amor, tua graça, teu favor, tua força, a força que vem de Deus, a força que vem do alto, na vida de cada um de nós. Eu oro, entrego nas mãos do Senhor, Pai, essa mensagem, estes ouvintes desta mensagem, e peço ao Senhor que a tua palavra não volte vazia para o Senhor, mas ela possa ser frutificada, ela possa florescer, ela possa causar, Pai, muitos resultados na vida espiritual dos filhos do Senhor. É a nossa oração em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Não acostume com essas pequeninas coisinhas que estão ficando normais. Lembra que aqui, pequenos pecadinhos que as pessoas vão acostumando com eles acostumam permanecer na vida delas, por longas temporadas, às vezes por toda uma vida. E isso é muito ruim. É igual uma canoa, né, neném? Que tem só um furinho, né? Um barco que tem só um furinho. Não, está entrando pouquinha água, tá? Um barco entrando pouquinha água. Por muito tempo, vai parar onde? No fundo do rio, no fundo do mar. A vida de um crente que acostumou com a prática dos pequenos pecadinhos cotidianos, por muito tempo, vai afundar ele. Só que, às vezes, ele não percebe que a canoa está afundando. Por isso, livra-te das pequenas raposinhas, elas afundam barcos também. Deus vos abençoe, vos santifique e vos encha cada dia mais do Espírito Santo. Exortai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, animai uns aos outros a servirem a Deus cada dia melhor. Vá em paz, no nome de nosso Senhor Jesus.